Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, sexta-feira, dia 1º, começando o mês de outubro. Eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muitas alegrias, muitas bênçãos e que seja um mês de muita esperança, de muito amor, muita gratidão, em nome de Jesus. E eu agradeço, queridos, mais uma vez por estarmos aqui juntos todas as manhãs, aprendendo, divulgando a palavra, estudando. Isso é muito importante e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, vamos com a pregação de Billy Graham, que para hoje, dia 1º de outubro, é a seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Como podemos vencer o diabo na nossa vida diária? Primeiro, precisamos entender que ele é um inimigo que já foi derrotado. O Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. A crucificação de Jesus, que parecia uma grande vitória de Satanás, se tornou o maior triunfo de Deus, pois foi na cruz que o Senhor levou todos os nossos pecados. Deus colocou nossos pecados em Cristo, de modo que quando nosso Senhor inclinou a cabeça e disse: "Está consumado", ele estava se referindo ao plano da redenção e da salvação. Temos que resistir ao diabo então. Se lhe resistirmos, a Bíblia diz que ele fugirá de nós. O Senhor não teve que discutir com o diabo para vencê-lo, mas apenas usou a palavra. Por isso é tão importante aprender e memorizar passagens bíblicas. Bom, queridos, depois desse grande ensinamento de Billy Graham, mais um, vamos à nossa reflexão de hoje, que é o livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo de 20 a 21. E ele diz o seguinte: Ezequias, ele foi correto perante o Eterno. Sempre que assumia uma tarefa, fosse relacionada ao templo de Deus, fosse concernente à obediência, à lei e aos mandamentos, ele buscava a orientação de Deus e se dedicava de corpo e alma à sua execução. Por isso, ele era muito bem sucedido em tudo que fazia. Amém. Bom, queridos, aqui no livro de 2 Crônicas, ele foi escrito pelo sacerdote Esdras, e aqui ele diz sobre a importância de fazermos as coisas mediante a aprovação de Deus. E muito bacana, achei muito legal a gente começar o mês, hoje 1º de outubro, começar o mês já com essa certeza, com essa declaração, que Deus está no controle de tudo. Basta que a gente entregue os nossos planos, os nossos desejos, que a gente converse, que a gente ore, que a gente clame a Deus e entregue tudo nas mãos deles, e é claro que a gente faça a nossa parte também, mas Deus está no controle. Então aqui o exemplo de Ezequias, achei muito bacana. Ele foi o rei de Jerusalém durante 29 anos e começou o reinado dele com 25 anos de idade, ainda jovem, e desde sempre, ele sempre fez as coisas mediante a aprovação de Deus, sempre. Então ele executava as coisas como se fosse para Deus e pedia a orientação de Deus, ele orava, ele clamava qualquer decisão que ele fosse tomar, tudo que ele fosse fazer, como diz aqui no texto, se fosse concernente às obras de Deus, se fosse qualquer outro tipo de coisa que ele fosse fazer, fosse uma batalha, o que fosse, não interessava, qualquer coisa que ele fosse fazer, ele primeiro entregava na mão de Deus, ele orava, ele clamava, ele pedia orientação, ele entregava na mão de Deus, e com isso ele foi uma pessoa próspera, uma pessoa que progrediu, uma pessoa que enriqueceu,
Por quê? Porque Deus estava ali, né? Ele dava a Deus, né, o comando de tudo. Ele pedia, né, e Deus estava ali ao lado dele, sempre. Então, queridos, vamos seguir, né, o exemplo de Ezequias e vamos fazer o mesmo, né? Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Qualquer coisa que formos fazer, qualquer decisão que tivermos que tomar, né, vamos conversar com Deus, né? Vamos pedir a Deus uma orientação, pedir a Deus que nos mostre qual o caminho certo, pedir a Deus que nos dê a palavra certa no momento certo, a decisão certa, que Ele nos acompanhe, que Ele nos guie, que Ele nos ampare, sempre, qualquer coisa que formos fazer, é tudo na mão de Deus. Então eu anotei algumas coisas, vou passar para vocês, que eu achei bem bacana. Então a primeira delas é foco em Deus, né? Qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer que seja o meu plano, foco em Deus, né? Então eu ajoelho, eu oro, eu clamo, eu peço e meu foco é Deus, sempre, né? Respire fundo e se fortifique, né? Então também, né? Não esmoreça, que a gente não esmoreça, que a gente sempre, que a gente pegue forças, né, em Deus, né, nos exemplos de Jesus, entregando nas mãos de Deus. Isso faz com que a gente se fortifique cada vez mais, porque sabemos que Deus está no controle. Depois, que a gente declare que só o Senhor é Deus. Sempre, tudo que a gente for fazer, que a gente declare que só o Senhor é Deus, que Ele é todo poderoso, que Ele está no comando, que nossa vida depende dEle, o nosso piscar de olhos depende de Deus. Tudo que eu vou fazer, eu dependo de Deus, que a gente declare isso sempre, sempre, sempre. Depois ainda, faça a sua parte com dedicação e amor e deixe Deus cuidar do restante. Então que a gente faça tudo que a gente tem que fazer, né? Que a gente faça a nossa parte, que a gente não cruze os braços, né? Que a gente persista, que a gente insista, que a gente não desista, como a gente disse ontem. Essa foi até uma frase que eu esqueci de dizer ontem, peço desculpas. O pastor Jefferson, aqui da igreja da Cura Church, onde eu congrego, ele pôs essa frase no story dele e eu vi, usei ela ontem, esqueci de agradecer a ele e pedir a permissão. Então eu estou fazendo isso agora e atrasado, ok? Pastor Jefferson, me desculpa, mas eu usei essa sua frase porque ela é muito bacana, muito interessante e ela cobre direitinho no que eu estava dizendo ontem e hoje de novo. Ela cabe de novo hoje. Então insista, persista e não desista. Deus está no controle. Entregue os seus planos, entregue a sua vida nas mãos de Deus, sempre, sempre. Outra coisa que eu anotei, há um maior comigo, né? Então que a gente sempre também declare isso, há um maior comigo, há um Deus comigo, há um Deus maravilhoso, há Deus das coisas impossíveis, há um Deus que trabalha a meu favor, há um Deus que me acompanha, que me orienta, que me protege. E esse Deus está comigo em qualquer coisa que eu vá fazer. Então isso faz com que minha vida seja de prosperidade, faz com que a minha família seja próspera, os meus filhos, as minhas netas, todas as pessoas que estão ao meu redor sejam prósperos também. E depois, a outra frase que eu pus foi: trabalhe como se fosse para Deus. A gente já disse isso aqui uma vez, então que a gente continue sempre nesse termo, que a gente use sempre isso, que a gente trabalhe, né, como se fosse para Deus. Tudo, não importa o que a gente faça, né? Que a gente trabalhe como se Deus fosse o nosso patrão, como se Deus fosse o nosso chefe, como se Deus estivesse olhando, e Ele está mesmo, né? Então que a gente faça tudo, né, como se fosse para Deus, que a gente entregue na mão dEle, que a gente ore, repetindo, que a gente clame, que a gente peça orientação a Deus, que a gente faça tudo de acordo com as orientações dEle, sempre, sempre, sempre. E que a gente nunca esqueça que Ele
pode qualquer coisa, que Ele é o Deus das coisas impossíveis e que Ele está ao nosso lado sempre, sempre, sempre. Tá joia, queridos? Então eu vou deixar no primeiro dia do mês, sexta-feira, vou deixar essa reflexão para você, né? Você quer que seus planos se concretizem? Entregue-os a Deus. Tá joia, queridos? Pense nisso então. Tenha uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guie, nos guarde. Em nome de Jesus, nos dê um mês de muita paz, muita esperança, muitas alegrias. Em nome de Jesus, que Ele nos ampare sempre, nos guie, nos proteja e nos abençoe sempre, 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 grandemente, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E hoje vamos agora para a nossa oração, né? Terminando com a oração do dia, que diz o seguinte: a oração do dia. Pai Celestial, obrigado pela proteção da Tua Palavra ao enfrentar as tentações diárias. Amém. Muito bem, então, queridos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, muita sabedoria, muita esperança, em nome de Jesus. E fiquem à vontade, queridos, para deixar aqui sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Isso faz com que o YouTube entenda e divulgue ainda mais, né, o nosso canal, e a palavra dessa maneira alcança mais pessoas ainda, e isso agrada muito a Deus. Ok? Muito obrigado. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui para uma nova reflexão, para que a gente aumente a nossa fé, que a gente fortifique a nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E não esqueça, importa agradar a Deus, sempre. Tchau, queridos. Obrigado. Fiquem com Deus.